Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta nossa roda de conversa aqui no Cibai Migrações, por ocasião da Semana do Migrante. Junho é o mês do migrante, esta semana do 14 ao 21 de junho é a Semana do Migrante, e esse ano, 41º Semana do Migrante a nível nacional, com o tema Migração e Moradia. E aqui no Cibai Migrações, em Porto Alegre, capital gaúcha, nós estamos acolhendo essas pessoas que vão partilhar conosco este tema, migração e moradia, cada um no seu específico setor de atuação e de auxílio à comunidade migrante. Então, podem começar se apresentando. Perfeito. Buenos días, meu nome é Gabriel Lizarraga, eu sou da Venezuela. Eu saí da Venezuela faz 8 anos, morei 4 anos na Colômbia, 4 anos aqui no Brasil. E fico feliz de estar aqui com vocês hoje e também contar um pouco sobre minha trajetória depois. Obrigado, Gabriel, pela tua apresentação. Pode. Bom dia, meu nome é Isolde, sou casada, tenho 3 filhas e meu esposo é o Paulo. Minha trajetória com migração aconteceu desde de 1996, lá na Vila Nova, como leiga escalabriniana. Obrigado, Isolde. Meu nome é Débora, eu sou estagiária de serviço social, agora na parte da imigração ali. Obrigado, Débora. Padre, obrigado pelo convite. Meu nome é Everice, eu sou assistente social do Acomigra, que é o serviço de acolhida e orientação ao migrante. É uma instituição do terceiro setor e pertence às Irmãs Escalabrinianas. Obrigado. Bom dia a todos. Eu me chamo Cláudia, eu sou carioca, estou há 28 anos nessa cidade, tenho 3 filhos e sou estudante de serviço social, estou estagiando na Comigra e amando o trabalho, conhecendo uma área que é muito interessante. A sigla Comigra? É o serviço de acolhida e orientação ao migrante, a Acomigra. Que está aqui na rodoviária de Porto Alegre. Isso, fica localizado dentro da rodoviária de Porto Alegre. As Irmãs Escalabrinianas estão atuando ali há 25 anos, ali dentro, né, em 27 países pelo mundo, trabalhando com migrantes. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Todas. Uma alegria estar aqui hoje, a convite do Padre Rodinei, aqui do Cibai. Eu sou o Padre Renilson Tomás, sou jesuíta, né, eu pertenço à Companhia de Jesus. E estou aqui em Porto Alegre há 1 ano e 4 meses. Né? Sou vigário na Paróquia Santíssima Trindade, do Farrapo, lá em frente, eu estou do Grêmio. Né? E também sou reitor da Igreja São José há 2 meses. Na missão recente que eu assumi agora. Igreja aqui do lado da Pompeia. Isso, Alberto Lins, aqui nós somos vizinhos. 2 quadras. 2 quadras. E, bom, minha origem, né? Sou brasiliense, filho de imigrantes mineiros que foram ali buscando, né, para fundar a cidade. Então já vem uma realidade migratória, né, interna. A minha história com a migração, né, o Padre Rodinei, a minha paixão pela migração, vem da minha formação ao longo, né, do trajeto para ser jesuíta. Né? Eu sou padre há 9 meses apenas, né? Eu fui ordenado aqui em Porto Alegre. E durante a filosofia e a teologia eu fazia missões com as migrações. Então eu fiz missão em Boa Vista, em Pacaraima, do mundo migratório, depois em Manaus e Belo Horizonte. Então, estão nessa missão aqui agora em Porto Alegre. É uma alegria ter essa interface com nossos companheiros de fronteira escalabrinianos e também as irmãs escalabrinianas. Obrigado, Padre Renilson. Sou o Padre Rodinei Sierpinski, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, diretor do Cibai Migrações, Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução nas Migrações, desde os anos 50, da década de 50, a partir de 58, temos este trabalho aqui em Porto Alegre, a Missão Pompeia, que atende toda esta realidade da migração. Esse é o nosso carisma, como escalabrinianos, trabalhando com os migrantes, refugiados em mais de 30 países. Aqui na América do Sul, estamos em 7 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Uruguai, Peru. E nesse trabalho que nós fazemos aqui, nós procuramos atender não só
o migrante de onde ele vem, país de origem, como também aonde ele chega, o país de destino, e também nas fronteiras, né? Então esse é o nosso trabalho com as migrações. E nesta 41ª Semana do Migrante, com o tema Migração e Moradia, ligado também ao tema da campanha de Fraternidade e Moradia, nós queremos um pouco ver de vocês a experiência do vosso trabalho, o que vocês fazem, a vossa missão, como vocês enfrentam a realidade dos migrantes, as facilidades, as dificuldades, os problemas, os anseios, né, do dia a dia, cada um com a sua realidade, no seu contexto. Então, eu pediria que o Gabriel falasse sobre o trabalho que você faz. Perfeito. Durante esse caminho, eu trabalhei aqui como mediador intercultural para a saúde dos imigrantes e refugiados aqui em Porto Alegre, fazendo a mediação com o imigrante e o médico. Sabe que a língua é outra, então também tem essa dificuldade. E aí também trabalhei como analista social no serviço de jesuíta para migrante e refugiado, que acompanha muitas famílias migrantes a ter essa integração, a documentação, acceder aos direitos, também tenho aqui no Brasil. E atualmente estou trabalhando com minha própria associação, que faço esse acolhimento, encaminhamento para redes de apoio. Eu acho que é bem importante ter essa rede de apoio, porque conseguimos construir também essas políticas públicas que nós precisamos aqui no Brasil. Você já fez outro trabalho também, né? Na Colômbia, aqui não. Não, aqui no Brasil como mediador. Mediador, como analista social de jesuíta e agora com minha associação. Como é que você vê esse tema de mediador com o trabalho com os migrantes e a questão da dificuldade deles em ter acesso aos trabalhos que tinham? Olha, eu acho que isso é muito interessante, inclusive eu sempre falo que mediador... Talvez até explicar um pouco para quem está nos acompanhando o que é o mediador, né? Intercultural. Perfeito. O mediador faz um processo, por exemplo, de mediação, como diz a palavra. Nós acompanhamos a los imigrantes nas consultas, neste caso, nas consultas no SUS, fazendo essa mediação entre o médico e o usuário. Mas não somente uma tradução, eu sempre falo isso, porque também está a parte da cultura, respeitar a cultura. Porque eu não conseguiria me comunicar com uma pessoa, não, sem saber nem respeitar a cultura dessa pessoa. Então eu acho que isso é um trabalho muito legal e eu acho que seria interessante também incluir não só na saúde, também na assistência social, na educação, porque só imagina uma criança que chega aqui no Brasil e não consegue entender na escola, ninguém compreender, quem ajuda essa criança, sabe? Eu acho que é bem importante, inclusive Porto Alegre é pioneiro nesse projeto, mediador intercultural. E tinha mediadores interculturais de quais nacionalidades? Tem haitianos, senegaleses e venezuelanos, tá? Mas venezuelanos também seguiam acompanhando todo latino-americano, cubano, colombiano. Todos em língua espanhola. Exatamente, mas foi um trabalho bem legal, eu acho que foi meu primeiro emprego também aqui, assim, no serviço público. Eu acho que foi bem legal, que me abriu também as portas para conseguir outras oportunidades. Eu acho que é um trabalho bem legal assim, e também como jesuíta, trabalho de analista social. Foi um trabalho que para mim foi um desafio, claro, porque tem que fazer relatórios técnicos, aprender um pouco mais. Com os jesuítas foi aonde? Foi em São Leopoldo. Em São Leopoldo, trabalhei 1 ano e 8 meses. E para mim foi bem legal porque trabalhei nesse processo de la reconstrução depois da enchente, de acompanhar todas as famílias que foram atingidas pelas enchentes. Então foi um trabalho que para mim me marcou também como pessoa, mas também como profissional. As enchentes, há 2 anos atrás, 2024, maio de 2024, é um tema passado ou ainda presente? As consequências disso? Todo mundo tem casa? Todo mundo já voltou para sua casa? Ainda sigue presente, porque muitas pessoas perderam tudo. Imagina para um imigrante sair de casa, deixando tudo, chegar a outro lugar e passar por esse processo climático, também um pouco bastante difícil. Ainda estão muitos migrantes ainda sem casa, tem um lar, e eu acho que também isso é um desafio que ainda temos que construir com todas essas redes de apoio que nós temos aqui no Brasil. E sobre as redes de apoio, você trabalhou com os jesuítas, agora que é a tua associação, que outros entes têm como redes de apoio, como redes de integração? Tem uma rede de apoio, por exemplo, com o CIBAI, que para nós é um parceiro fundamental, não? Temos com as prefeituras também que conseguimos encaminhar os imigrantes, conseguir que eles também consigam acceder aos serviços e aos direitos que tem aqui no Brasil também. Muito obrigado, Gabriel, pelo trabalho, pela dedicação. Isolde, a tua experiência com migração e moradia? Olha, a experiência, ela não é muito positiva, né? Porque a pessoa que chega de um outro lugar, né, ela tem as preocupações imediatas. Elas saem do seu lugar, onde elas estão, com um objetivo em outro lugar. E às vezes as dificuldades são tantas
que eles até acabam assim ficando à margem, né? E nem tendo assim condições emocionais, né, para buscar algo, né? Porque eles ficam bem para baixo. Então, atualmente, assim, a gente, lá na nossa paróquia, aqui em São José da Vila Nova, nós, o que a gente ainda continua fazendo é o acolhimento, né? O trabalho de acolhida em todo aquele que chega, porque é uma paróquia onde as pessoas ainda não, apesar de nós termos ficado por 70 anos, né, com esse carisma de acolhimento aos migrantes, aos que chegam, nós ainda não estamos bem trabalhados assim como paróquia. Então ainda eles, ao chegar na igreja, na paróquia, no nosso bairro, eles ainda são vistos como aqueles que vêm, né, tirar um lugar a mais, né? E isso assim, gera alguns conflitos também, né? Porque a pessoa que vem, ela quer ser acolhida. E então isso gera alguns conflitos. E aí a pessoa ainda tem a dificuldade de que ela fala diferente, ela diz coisas que a gente diz para elas, coisas que para elas até palavras que são ofensivas, né? Que para nós é normal, mas que para aquele que está do outro lado é ofensivo. Então nós lá ali nós temos isso. A primeira coisa que nós temos é o acolhimento. Então se chega um migrante lá na nossa paróquia, qualquer um, né? De qualquer maneira, jovem, idosos, não importa, as pessoas nos ligam, né? E aí a gente aciona as pessoas, que a gente tem um grupo assim, bem interessante, que não são leigos, mas que estão na parte da acolhida, né? Então, no momento, assim, é isso que a gente faz. Mas também a gente tem um outro trabalho, como leigo escalabriniano, que eu considero muito importante, que como a gente tem ali no nosso bairro muitas pessoas que têm os seus filhos, os seus netos, em outros países, né? Então a gente, como leigo, o que a gente procura saber? Primeira coisa, bom, o lugar que essa pessoa está, tem uma coisa dos escalabrinianos, tem uma casa de acolhida, tem fulano de tal, então a gente tenta entrar em contato com essa pessoa e a partir dali então faz aquela associação de quem está lá, lá no Japão, por exemplo, a minha filha está no Japão, a gente, através das pessoas, né, assim, que estão no Japão, elas se encontram, né, tem um dia lá dos brasileiros, que todo mundo vai fazer um sal de pão, e assim, esse é o nosso melhor momento, assim, como uma acolhida, assim, de alguém que está tão longe, né, e que às vezes precisa, né, só de encontrar-se com alguém que fala a língua portuguesa. Ali na Vila Nova, os padres, quem são os padres que estão ali na Vila Nova? São os padres orionitas. Pároco, o padre? Padre José Geraldo. Nosso grande amigo também, que nos acolhe sempre, saudações a ele de modo particular. E vocês ali também foram um abrigo no tempo das enchentes, né? Maio de 2024. Sim, um abrigo. No Salão da Igreja. No Salão da Igreja. O Salão da Igreja acolheu muitas pessoas por muitos meses. Teve momentos que a gente tinha ali no salão mais de 100 pessoas. Assim, foi um momento de de muita integração entre toda a paróquia. Todos estavam ali presentes 24 horas. Tinha sempre pessoas ali, desde o banho, desde a lavar a roupa, tudo a gente tinha. Foi um momento bem expressivo, assim, muito de acolhimento. Né? Mesmo nós aqui na Pompeia, nós fomos um abrigo no tempo das enchentes e nós tivemos essa parceria com o abrigo lá da Vila Nova. Coisas daqui iam para lá e coisas de lá vieram para cá para poder se ajudar, né? E aquilo que você falou é bem verdade. Apesar de terem vários voluntários que ajudavam, havia momentos que faltavam, né? Por causa da necessidade, por muito cansaço. Então foi uma experiência bem forte.
Você, como leiga escalabriniana, é só Vila Nova, ao demais que pertence, depois a Evelice também, por parte das irmãs, tem os leigos escalabrinianos também, né? Uma palavrinha sobre os leigos escalabrinianos e o trabalho que fazem, né? De modo particular, esse tema da migração e moradia. Bom, como leigos, né, a gente sim tem um momento de encontro, né, entre nós, onde a gente busca se fortalecer como leigo que olha para aquele que é diferente, né, mas que não é um desigual, igual. Então nós temos esses momentos nossos, né, de encontros. E ele acontece no momento nas nossas casas. Então, a gente, além da gente ter um acolhimento entre nós, né, também temos esse momento da espiritualidade escalabriniana, onde a gente busca diariamente, né, nosso ponto de unidade. Né. E como leigos, então, a gente tem essa visão de quem está fora, né? Quem mora junto, quem tem as necessidades de pagar uma luz, de pagar uma água, de ter uma internet. Né? Então a gente convive com essas pessoas vendo isso. Lá na Vila Nova a gente tem 2 famílias que a gente acompanha, né, como leigos, nas suas necessidades bem básicas. Assim, eles precisam mesmo de alguém que consiga levar a pessoa no posto de saúde. Ele não sabe, não conhece as ruas, alguém tem que fazer isso. Então a gente atua nesse sentido, assim, com essas pessoas, com essas famílias, que são poucas, que nós, por sermos poucos, também atendemos poucas pessoas. Muito obrigado. Isolde, Evelice. Bom, eu atuo então como assistente social dentro, né, do Acomigra, que fica localizado dentro da rodoviária de Porto Alegre. E eu acho importante falar, padre, que muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem, nem têm noção que existe um serviço, né, uma unidade das irmãs escalabrinianas lá dentro da rodoviária, tá? Qual é o público lá, né, atendido? Inclusive, várias pessoas vêm aqui, quando a gente fala isso, eu não sabia, eu estive na rodoviária e eu não sabia. Então, é bem sinalizado, mas mesmo assim necessita. Sim, e a gente está investindo também na divulgação, agora com o Instagram, com materiais informativos, né, participando também em outros espaços que trabalham com migração também, para se fazer conhecidos, né. O público que nós atendemos, eles são diversos, tá? Então, assim, não é só migrantes, é pessoas que estão em situação de mobilidade. Nós estamos num espaço estratégico, que é a rodoviária de Porto Alegre, e lá então, assim, tem muitas demandas e a gente sempre fala assim, nós temos atendimento de portas abertas. Quem precisar chegar lá e precisar de um carregador emprestado, independente de quem, se é brasileiro ou se é de outra nacionalidade, a gente tem um carregador para emprestar. Por mais simples que seja esse serviço, a gente tem telefone celular para emprestar, a gente tem acesso ao Wi-Fi, notebook, até mesmo a questão de um migrante que tem uma entrevista em seguida, ele precisa apenas fazer um currículo rapidamente, a gente ajuda, imprime, né? Então, assim, uma coisa importante que eu acho pontuar é que também o nosso espaço ele é conhecido assim, vai lá que as irmãs dão passagem, né? Conhecido por esse perfil. E, na verdade, ela não é uma verdade absoluta, tá? Porque a gente faz um atendimento social qualificado, existe uma escuta qualificada, a gente vê meios, né? Então a gente entra em contato com familiares, às vezes os vínculos estão rompidos, né? Através da nossa conversa existe uma nova credibilidade, então o familiar faz um Pix, a gente também dispõe de uma chave Pix, né, nossa, para que esse familiar faça o Pix, né, do valor, a gente vai ali, compra passagem, negocia com fiscais, com empresas, se existe promoção, se existe a possibilidade de um desconto. Então a gente faz esse meio de campo, como eu digo, né? E também eu tenho o hábito de falar que nem todo serviço que a pessoa precisa, que vai ali, que ela necessita, nós temos.
mas a gente conhece quem tem. Então, por exemplo, muitas vezes ela precisa de algum serviço que o CIBAE, que nós não disponibilizamos, mas o CIBAE ele faz. Então a gente tem ali um folder, né, com o endereço, com o telefone, o horário de funcionamento. A gente conta também com as equipes de assistência social do município, né, com lideranças, né, de países específicos, porque muitas vezes o usuário, o migrante, ele não se sente, por mais que nós tentamos acolher ele, ouvir tudo, ele não se sente acolhido, porque nada melhor, eu acredito que nada melhor é que se conversar, ser atendido por outro migrante, né? Então, e aí eles conseguem expor os anseios deles, né? Então, a gente tem essa dinâmica de conversar com lideranças haitianas, venezuelanas e também até mesmo de outras cidades. Um outro serviço que a gente faz também é entrar em contato com secretarias municipais de saúde, para setor de transporte, para ver se por um acaso não tem um carro da saúde aqui em Porto Alegre e existe um lugar para uma possível carona. A gente tem sucesso em 90% dos casos. Falando em saúde, até gostaria de aproveitar, Gabriel, eu acho assim que tu falaste na questão dos intermediadores culturais. Mediadores culturais. De suma importância, assim, na assistência social, nos equipamentos, também no nosso serviço, por exemplo, nós temos hoje a nossa coordenadora, a irmã Jaqueline, que fala vários idiomas, então a gente tem o socorro dela, mas daqui a alguns meses, como ela vai para outra missão, né, eu entendo o espanhol, mas eu não falo, a gente tenta, né, fazer o possível, né, mas já aconteceu sim, de eu ter que pegar o telefone e ligar para a liderança haitiana, a Anne, e pedir, por favor, tu pode me auxiliar, né? Então não é só na saúde, como é muito importante na saúde, e também entender a cultura, né? Às vezes o vínculo, porque eu sou brasileira, nós funcionamos, eu entendo que eu como mulher brasileira, né, tenho um pensamento muito semelhante às minhas colegas que são brasileiras, mas a gente não consegue compreender, tem questões culturais envolvidas, não é só apenas o idioma, né? Então é um desafio diário que nós, como organização da sociedade civil, enfrentamos. Aproveitando e falando sobre migrantes e moradia, o que acontece diariamente lá na rodoviária, tá? Tem pessoas migrantes de outros países que chegam, desembarcam ali no aeroporto, vão ali para a rodoviária, tem assim a pessoa que vai recebê-la em casa, que já tem um emprego encaminhado, que é o mundo ideal para nós, né? É o mundo ideal. Porém, essa não é a realidade, tá? Eu acho assim muito importante falar que o Brasil é um país acolhedor, tem que ver o que seria a acolhida de fato, né? Hoje nós não temos aqui em Porto Alegre uma casa de acolhida para migrantes. Nós temos que, o que acontece? Disponibilizar, informar o migrante que existem albergues. A realidade dos albergues não é muito complicada. Na fila de entrada dos albergues, o migrante sofre crime de xenofobia, ameaças de que se ele não sair da fila, ele vai sofrer uma violência física e até sexual dentro do albergue, né? Nas filas também de cozinha popular, né? Alimentação. Então, assim, eu não posso deixar de falar nesse crime, nessa violação de direitos que ocorrem diariamente com migrantes. Os nacionais, como aqueles que estão ocupando o lugar deles ali, né? Exatamente. E também ocorre casos que chegam até nós de migrantes que já estão instalados aqui e que falam para os seus nacionais, venham, eu vou te ajudar, e quando chega aqui corta o celular, não atende o celular, não bloqueia nas mensagens, a pessoa fica em situação de vulnerabilidade, fica uma pessoa em situação de rua, que acaba dependendo aí então da prefeitura, da assistência social do município, porque ela saiu dali, ela acreditando que
chegando no estado, chegando na cidade, ela ia ser acolhida. E muitas vezes acontecem que ficam ali na rodoviária, posam, né? Não é permitido que fiquem, que somente quando tu possui passagem. Aí eles querem retornar, eles não têm mais dinheiro, porque o planejamento deles era chegar aqui, ser acolhido, trabalhar, adquirir, conseguir pagar um aluguel e até mesmo mandar dinheiro para a família. Então isso é rompido, né? Falando em aluguel, os aluguéis depois da enchente ficaram exorbitantes, né? Então assim, eu resido na cidade de Canoas, eu conheço a realidade de lá, e muitos depois da enchente foram para a parte que, né, não foi, que foram atingidos na parte em Canoas e foram para a parte que não foi atingida, e é um absurdo o valor, né? Então eu vejo que o país é acolhedor, mas o cidadão não é trabalhado, essa conscientização de que nós deveríamos, brasileiros, nós sermos humanos e não sermos abusadores, porque só, né, em abusar no sentido do aluguel, de também não querer, também já houveram relatos de não querer, não vou alugar o meu espaço para essa gente. O que eles querem aqui? Essas falas, né? O que eles querem aqui? Até citando assim, um gestor municipal de uma cidade que nós visitamos, o Acomigra, fez um serviço. Esse gestor municipal falou assim, o que precisa a gente fazer para colocar essa gente toda dentro do avião e mandar de volta, né? Então, isso são pequenas coisas, né? Isso se eu for falar também da exploração laboral, né? do trabalho análogo à escravidão, que muitos chegam ali na rodoviária e dizem, eu não recebi, eu trabalhei meses, eu passei fome, eu dormi num colchão molhado, então assim, eu não recebi, ele me ameaçou, eu fiquei trancado. Isso, claro que nós não deixamos ali, então a gente faz, né, então, a denúncia, né, aos equipamentos cabíveis, né, que pertinentes a esse tipo de crime, né. Também a questão de rede, né, que vocês fazem esse trabalho, aquilo que vocês podem, vocês encaminham, vocês dão seguimento, aquilo que vocês não podem, vocês sabem quem pode. Isso. Essa frase foi muito bonita também, né? Sim. Dar resposta ao migrante que bate à nossa porta. Ele não sair dali sem uma solução, sem uma proposta de futuro, alguma coisa assim, né? Que a gente não consegue resolver todos os problemas, mas dar tranquilidade, segurança e encaminhar, isso faz parte também do bom acolhimento. E quando o migrante, a pessoa que bate na nossa porta, ele se sente acolhido, ele já tem forças e ânimo também para superar outras dificuldades também, né? E esse trabalho vocês fazem ali, porque é um trabalho de frente. Ali chove de gente batendo na nossa porta, né? Ali na rodoviária de Porto Alegre, né? Sim. Os migrantes, eles saem de casa com sonhos, né? De um futuro melhor para eles, para sua família, né? Então, assim, quando chegam aqui, eles se deparam com uma decepção muito grande que estão chegando até o Acomigra, dois tipos de golpe. Golpe laboral e golpe amoroso. O golpe laboral é que o migrante, ele sendo brasileiro ou de outra nacionalidade, ele mexe, ele tem acesso ao Facebook, vê, porque ele está à procura de emprego, vê vagas maravilhosas aqui em Porto Alegre, né? Com vagas muito atrativas, com valor, com benefícios, com moradia, porque daí ele já não tem onde morar, daí trabalhar num lugar que já tenha moradia, que já tenha janta, onde ele pode tomar banho e ainda ganhar um dinheiro e mandar para a família. Então ele vem, chega aqui, chega em Porto Alegre, ele tenta contato com a pessoa, muitas vezes a pessoa pede faz um pix para eu dar aquela reservada no lugar lá que tu vai dormir, e aí ele manda o dinheiro, chega aqui não tem ninguém esperando por ele, a pessoa é bloqueada e ele fica em situação de rua. Quando ele sai da rodoviária, porque dentro da rodoviária tem a segurança, apesar deles não darem conta, então dentro da rodoviária a demanda de furtos é tão grande que eles não dão conta, a equipe de segurança não dá conta. Então existem migrantes que vão lá no nosso serviço porque foram furtados dentro da rodoviária.
Porém, o pior pode acontecer. Eles saem da rodoviária e esses criminosos que fizeram contato para que ele viesse para cá são os que assaltam aqui aos arredores. E não só assaltam, eles são violentos. Então o migrante ele já está na situação de desemprego em algum lugar, vem para cá por pouco que ele tem, e ainda, além disso, ele é violentado. Então ele sofre essa violência física, né? E fica em uma situação de rua, né? Dependendo dos equipamentos de assistência social. E o outro é o semelhante ao golpe amoroso, onde as pessoas se relacionam, conversam, trocam mensagens, até mesmo idosos se envolvem nesse golpe, onde eu estou conversando há meses com essa pessoa. Eu fiz até chamada de vídeo, ele existe, né? Ele disse que é para eu vender tudo, largar tudo e ir morar com ele, porque a gente, né? E, no entanto, essa pessoa não existe. Então, existem imigrantes que saem de outros estados, né? E sofrem esse golpe, ficam na mesma situação do golpe laboral. Muito obrigado, Evelise. E agora, Padre Denilson. Que bom escutar aqui tantas experiências diversas, uma diversidade de experiências, e enriquece bastante. É bom, Gabriel, você ter citado, né, que é o nosso colaborador, né, o Serviço de Ajuda a Imigrantes e Refugiados, que é também um braço, né, da companhia que abrangeu essa fronteira de migração forçada. Pelo artigo 80 criou o Serviço de Ajuda a Refugiados. Nós temos em vários países, né, atendendo, e no Brasil, a onda migratória venezuelana, principalmente. Né. Então, é uma alegria ver também que nós conseguimos dar condições que você colaborasse, né, tivesse uma experiência profissional também. Faz parte da missão também acolher colaboradores que possam depois desenvolver. Uma alegria que passem por nós e vão para o IEM, para o CNUR, ou para a associação própria e se organizar. A minha missão especificamente aqui não está ligada à migração. Eu sou vigário na paróquia, de periferia, de Farrapos, estou no centro aqui agora. Entretanto, as interfaces são perceptíveis, né? Ou seja, na Vila Farrapos, depois da enchente, ficou embaixo d'água, completamente, o aluguel baixou. Então, as pessoas, quem podia ir para outro lugar, se mudou, fez a compra assistida, foi para o local. Então, quem voltou, que não tem realmente a outra opção. E agora tem muitos migrantes chegando na vila, que é mais barato. Uma paróquia, uma ação social, distribui roupas, alimentos, né, em dias específicos. E eu notava esse fluxo de haitianos, venezuelanos, colombianos, de outras situações do Brasil também. Então, por amostragem, eu ia identificando. Não um serviço grande, com esse fim. A gente notava. O posto de saúde, né, que a gente atingiu, foi para dentro da paróquia, mas acolhemos o posto de saúde um ano. Então, quando o serviço de saúde veio, aí sim, faz sentido. Pegar os remédios, as consultas, então eu tive ali uma amostragem piloto da migração. E percebi todo o rosto migrante da periferia. Então, assim, foi dura, os relatos, e perderam duplamente. Estavam já mais ou menos estabilizados, conseguindo ali uma moradia sem abusivo, né? Sem contrato, sendo expulsos das vezes pelos empregadores, né? E pelos proprietários. Então, veio a enchente, foi uma tragédia sobre já uma tragédia que é a migração forçada. Nós vimos isso logo acontecer. Tentamos dar resposta de tanto quanto. Então, uma referência é aqui a Pompeia, né? Vamos enviar para fazer que tem esse know-how aqui. Nosso escritório está sendo Leopoldo, né? O Chotenier. O que nós fazemos? Eu fiz também algumas vezes. Entrevistei, acolhi cesta básica do migrante e depois encaminhei currículos para o escritório por meio de vida, desde que consigamos encaminhar para os empregos, né? Então, é uma interface indireta. Na São José, aqui há 2 meses, eu tive contato agora com todo um público flutuante que vem chegando aqui.
imigrantes que vêm buscando recursos, passaram por aqui pela Pompeia, tiveram alguma questão, passam por lá também. Você citou os golpes, né, dados nos migrantes. Eu, pela primeira vez, tive tentativas de golpes de migrantes, que vêm também, muito diversos. Né? E tem imigrantes que estão mal intencionados, que querem. Né? E pela primeira vez eu passei por isso, então tive que ter um tipo de escuta mais precavida também, e para ver que também aquele imigrante que quer dar o golpe também é fragilizado. E não havia outra alternativa, às vezes, de trazer um tipo de ludibriação. Né? Também a fronteira tem essas questões. Nós também ajudamos, muitas vezes somos ludibriados, né? Então, às vezes dizem para meus colegas, olha, só sofre esse tipo de coisa quem está em campo. Só. Quem não se envolve não sabe como é. Então, nós temos todo tipo de experiência. E na São José é outro trabalho. Nós não temos uma assistência direta, mas é de acolhimento. Então, eu recebo, acolho e percebi nos trabalhos que fiz em Paraná, em Manaus, que o migrante precisa fazer a narrativa da enchente. É necessário dizer que não passou. Eu precisa no balcão para poder trazer a documentação, e pela primeira vez alguém escuta toda a história da migração. Até então não escutaram, foram interfaces, foram quebras e transportes, e muitas vezes assédio, violência. Quem chega para escutar é o balcão do ninguém. Eles passam por isso. A narrativa toda. O que aconteceu? Quer dizer, porque a minha família foi desfeita, tem família na Colômbia, tem no Haiti. Né? Então, a São José é esse trabalho de escutar essa narrativa. Essa experiência, talvez, de nos colocarmos ali como também quem faz pontes com o serviço público, mas também quem senta e escuta. Não vou resolver esse problema, não vai ser hoje, mas vou te escutar. Vou te dizer não, porque eu não tenho como ajudar, mas você foi acolhido e foi escutado. Não faz parte desse grande acolhimento humano. Outro ponto que vocês colocaram que eu queria destacar também é justamente quando se perde a moradia, a pessoa está deslocado culturalmente, está deslocado do seu eixo básico, que é ter um teto, trabalho e comida. Né? Quando a pessoa recebe um não, ela se desestrutura e pode ir para a estação de rua. O que eu notei em Minas Gerais? No nosso serviço de meios de vida, havia um fluxo de retorno. A pessoa tinha um emprego, mas quando conseguiu o teto de trabalho, ela tinha toda a narrativa feita pela enchente e os traumas da migração. A depressão, o alcoolismo, a pessoa deixava o emprego e voltava para a fila de novo. E agora nós temos aqui na PUC Minas, que está nascendo a psicologia do migrante. Que tipo de abordagem ter para quem é migrante? Não é um assistido normal, ou comum, porque ele está em situação vulnerável, mas ele está desraizado culturalmente. Né? É uma dupla vulnerabilidade, tripla muitas vezes. Então, essa vertente da psicologia está em poder. Como escutar um migrante? De que modo atendê-lo? Ter teto, acolhimento, trabalho, mas não basta. Ele vai cair em situação vulnerável, ou seja, as feridas que ele já trazia da migração, e agora isso vai hidratando. De que modo acolher e dar atendimento para esse público? É um desafio. Nós pensarmos lá, olha, nós não damos conta do fluxo para atender o básico, para poder dar documento, tentar melhor dos bons, melhor dos bons. A gente consegue dar a documentação, consegue dar a acolhida, encaminha para o emprego e tem uma moradia. Pronto. Então agora a gente pode fazer a fila andar. Mas aí começa outro drama. Como é que eu vou me integrar nessa cultura? Que é um continente, né, no Brasil. Então, esse outro braço seria algo mais, uma ponta de lança que é além do nosso trabalho. Né? Então, para mim é uma preocupação, porque a gente tem que lidar com eles fora do serviço, né? Fora do modo de oferecer o básico. Né? Então, dessas fronteiras é algo que eu sinto realmente um apelo. Mas de que modo também nós pensarmos juntos soluções para isso, né? A PUC Minas pensou nisso, está ali fazendo uma ponta de lança. De que modo nós pensarmos também neste chão onde estamos plantados, que aqui a pessoa vai trabalhando, pensar essas soluções juntos. São perguntas, mais do que respostas.
Caríssimo Padre Renilson, parece que no seu coração tem um elan pela questão dos migrantes, né? E, então, você aqui chegou em Porto Alegre e mesmo trabalhando na paróquia, né, aqui em São José, próximo ao Cibai, tem toda esta realidade que você conviveu e vocês viveram ali também na paróquia da Santíssima Trindade, toda a realidade das enchentes ali, né? Várias pessoas que eram atendidas por vocês, tinha ali também a sede da Arquidiocese da Pastoral da Criança também, né? As pessoas atendidas, as dificuldades que viveram, você não estava aqui aquela, né? Mas os seus irmãos viveram isto, essa realidade, né? Vicente Souza, que era o pároco, né? Um grande homem ali. Ele é pároco e ele nos jesuítas ele é o... Ele era o pároco da gente. E aqui no Colégio Jesuítas ele é? Ele agora tem outra missão. Ele é diretor-geral do Colégio Anchieta. Diretor-geral do Colégio Anchieta aqui em Porto Alegre. Outra missão que temos aqui, né? Estamos aqui presentes em Porto Alegre com o Colégio Anchieta e com essa paróquia da Vila Farrapos e com a capelania da Igreja de São José, né? Somos capelães há 154 anos da Igreja de São José. Na enchente, nós, a Igreja é alta, os relatos que eu ouço, né? Que nós abrigamos ali mais de 200 pessoas. E segundo o Padre Vicente, cerca de 45 cachorros. Os cães também vieram. Então, ficaram 12 horas ali até que viessem os barcos para levá-los. Dentre eles, provavelmente migrantes também. Então, correram para a igreja. A igreja foi esse lugar de acolhimento, né? Um porto seguro. E depois continuou a ser como referência. Ficamos felizes por isso, por ceder a nossa igreja para o posto de saúde. 2 postos de saúde, né? Um e depois o outro veio também. Então, ali na enchente, nós percebemos que a questão da moradia ela é muito sensível naquela região. E agora, com esse novo perfil, novo rosto da vila, está sendo também um rosto migrante cada vez mais, né? Então, nós percebemos que a moradia ela se tornou ali uma questão seríssima, porque há um esvaziamento daquela região. Tem paroquianos nossos que se mudaram, porque não querem mais passar por isso. Um estresse pós-traumático não tratado. Então, quando chove, muitas pessoas já não dormem direito, né? Eu cheguei aqui 1 ano, então eu escutei as narrativas. Passei meses indo atrás das pessoas e promovendo então essa escuta, né? E o que acontece? As pessoas simplesmente se mudam porque não querem passar por aquilo. Mas sacrificam, às vezes, toda uma vida aqui, né? Então, vamos embora. Agora, de que modo o nosso bairro também acolher os migrantes? De que modo integrá-los minimamente, né? Os que são católicos a gente consegue ali um diálogo, um convite para a missa, muitas vezes, né? Mas o modo de abordagem, o modo de oferecimento ali é a ação social, doação de roupas, alimentos, né? E também fraldas geriátricas infantis, que a Igreja São José produz fraldas, né? Que vem também para vocês. E até para nós aqui do Cibai, nós recebemos, a Pipi de modo particular faz essa ligação, nós somos muito gratos, porque há necessidade e as doações elas chegam. E aí da vossa obra aqui da Paróquia São José, nós recebemos e conseguimos concretizar essa ajuda para as pessoas. Que coisa boa. Então é bom a gente perceber, né, onde estamos, de que modo estamos, né? E é muito rico nós nos ouvirmos e também nos apoiarmos, né? Porque as angústias dos combatentes de fronteira são as mesmas, né? Então, estamos ali juntos, de algum modo, tendo valores em comum. O Padre Gênero nos falava dessa paixão, né, pela migração. Então, para mim, me toca muito porque é justamente o que nos move, né, como jesuítas, é perceber que o Cristo vem ao nosso encontro, é o Cristo migrante. É o Cristo em pessoa que vem para nós cristãos. Em Pacaraí, eu estive ali com a equipe da Acnur. Eram pessoas fantásticas, moravam no container, ali em Pacaraí, na fronteira, né? Então, eram advogadas, psicólogas, sociais, voluntárias, que estavam ali pela questão humanitária, né? Mesma fronteira, mesmas angústias, mesmas esperanças, mesmos valores que nos moviam, né? Então, trabalhávamos juntos, mas a motivação de fundo nossa, além da questão humanitária, é essa, né? Também nossos amigos, parceiros clarianos, né? Ou seja, o tema e a migração como carisma tem esse plano de fundo, né? Do
cristão, mas é bonito vermos também, trabalhamos com outros, sem religião, as pessoas são agnósticas, ateias, não importa. A questão migratória nos move, então é importante nós, como já estamos aqui, para além dessas fronteiras, para os nossos secretos, né? Acho que isso é importante. E nos escutarmos. E aí me lembro de uma frase desse Hemingway, ele pergunta num romance. São dois personagens que perguntam um para o outro. Importa quem está na fronteira, na trincheira contigo? O outro soldado responde: sim, mais do que a própria guerra. É importante nos conhecermos, né? Fazermos redes, expandirmos com as rodas de conversa virtuais, né? Para que possamos fortalecer e fazer cada vez mais redes. Né? E aí essa paixão pelo humano que sofre, a paixão pelo humano que está vulnerável, a paixão pelo humano que sofre injustiça. Né? Isso é uma causa urgente em nossos tempos. E, não menos importante, essa humanidade que está ferida, inclusive ameaçada agora pela IA. A inteligência artificial pode nos desumanizar mais ainda. Né? Ontem o Papa Leão lançou a sua primeira encíclica. Né? Então ele vai nos alertar sobre isso. De que modo afeta a migração também? De que modo a migração vai ser afetada pela IA, que vai muitas vezes impactar, já está impactando o mercado de trabalho e as relações. São mais perguntas e mais angústias, mais esperança também, sobre esperança cristã. E nós estamos aqui justamente para ouvir essas angústias e com muita esperança propor algo diferente. Então, muito obrigado pela vossa presença. O nosso tempo está avançando. 41ª semana do migrante, migração e moradia. E nós queremos aqui, com esta roda de conversa, manifestar a nossa preocupação para com todos aqueles que batem a nossa porta. Como é que podemos acolher, proteger e integrar essas pessoas, né, no contexto em que nós vivemos. Aqui no Cibai Migrações, no ano de 2025, nós atendemos mais de 6.000 pessoas que bateram a nossa porta. Os nossos serviços foram mais de 25.000 serviços prestados a estas pessoas. De nacionalidades diferentes, 69 nacionalidades diferentes. As 5 que mais bateram na nossa porta, a grande maioria, os venezuelanos. Depois também os haitianos, os cubanos, os colombianos e também os brasileiros. E as outras nacionalidades, né, de menor quantidade, mas também bateram a nossa porta. Então, o importante é estarmos aqui para acolher aquele que vem pedir uma ajuda. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, uns ajudando aos outros. Neste momento final da nossa roda de conversa, eu pediria que cada um de vocês, até as nossas amigas que estão acompanhando a Belize, né, que cada uma também possa deixar a sua mensagem. O que você tem a dizer nesta semana do migrante aos nossos irmãos que batem a nossa porta? En esta semana do inmigrante yo quiero conversar con ustedes y dejar un mensaje muy especial. Que ser inmigrante no solamente mudarse a otro país con una maleta, no, sino también que traemos nuestro sueño, nuestra cultura, nuestra costumbre. Y también entender mucho que nosotros queremos un mensaje de unión, de esperanza, y que podamos reunir todas estas redes para poder tener una protección mejor de acogimiento, de enseñanza y de respeto a nuestra cultura. Y algo que yo siempre digo, que nosotros no somos frontera, nosotros somos personas, y tampoco somos números, somos personas con historias que queremos contribuir también aquí en Brasil. A palavra final é repetir aquela frase de João Batista Scalabrini, né? Que para o migrante, pátria é a terra que lhe dá o pão. Que o local onde o migrante for, ele tenha todos os tipos de pão, né? O pão da acolhida, o pão do reconhecimento da sua cultura, o pão da moradia, o pão do convívio de pessoas humanas com pessoas humanas. Então, no dia que chegarmos a isso, né, vamos poder dizer que para o migrante, terra é aqui está o pão. Amém.
A mensagem que eu deixo é para quem trabalha com migrantes. Como diz em Colossenses 3:23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu acredito que, independente de onde tu esteja agora ouvindo essa mensagem, mas que tu trabalhe, seja de forma voluntária ou profissional, faça bem feito, como se fosse para Deus, como se fosse para o Senhor. Né? Olhe para o migrante e veja ele como a criação de Deus, né? Uma pessoa que é humana como tu é humana e que hoje ela está em situação de migração, está num país que não é o dela e que amanhã pode ser tu, pode ser um parente teu. Então, faça bem feito, trate essa pessoa com dignidade, porque migrar é um direito de qualquer ser humano. Então, se estamos num espaço trabalhando, prestando um serviço, estamos sendo remunerados, é importante que a gente tenha essa consciência de que, independente se a gente concorde ou não com a migração, com as políticas, enfim, faça o seu trabalho, faça bem feito. E você que é voluntário, a nossa gratidão, porque apesar de não receber nada, né, de valor remunerado, eu sei o quanto a gente recebe em bênçãos, né, abençoando o irmão que veio de outro país. Então essa mensagem é para aqueles que trabalham com os migrantes. Faça de todo o coração e faça bem feito. Minha mensagem é: se Deus é amor, por que nós não podemos semear amor? Porque se Deus disse: amai-vos como eu vos amei, por que nós não vamos amar nossos imigrantes? Somos todos irmãos. Só somos separados por línguas, cores. E eu estava lendo isso aqui, ele veio morar entre nós. Deus, sabe, as pessoas ficam buscando Deus em todos os lugares. Deus está dentro da gente. E nós temos que botar isso para fora. Amando, respeitando, cuidando e protegendo quem necessita. Porque são nossos irmãos. São filhos de Deus. O tema da migração forçada é um dos grandes desafios do nosso tempo. E nós podemos utilizar como critério final, né, escatológico, onde diz a teologia, Mateus 25:40, né? Esse evangelho que não vai dizer qual o critério final que o Senhor irá separar aqueles que trará para junto de ti ou aqueles que não estiveram com ele. Fui estrangeiro, fui imigrante e me acolhestes. E diz Jesus: quando fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, este evangelho pode nos dar, nessa semana do migrante, motivação final, ou seja, seremos julgados pelo modo como acolhemos o Senhor em pessoa no migrante. E Papa Francisco lembrava disso: ao tocarmos a carne do irmão sofredor, idoso, criança, migrante, estrangeiro, tocamos o próprio Cristo na carne do irmão. Que nessa semana possamos refletir sobre esse tema e cada vez mais nos colocarmos à disposição para acolher, promover e proteger. Muito obrigado a vossa presença por estarem aqui nos ajudando nesta Semana do Migrante, nesta roda de conversa com o tema Migração e Moradia, da 41ª Semana do Migrante, para ajudar a refletir e colocar em comum também os nossos trabalhos em rede. Nesta semana, nós convidamos a todos também, teremos a missa do dia 20 de junho, na Catedral de Porto Alegre, às 17 horas, e ali podemos todos viver e celebrar esse momento festivo. Quem puder nos acompanhar nas redes sociais, dê o seu joinha também, muito obrigado, e nos acompanhe e compartilhe também com seus colegas, as suas redes, os contatos que tem. E para todos vocês, que Deus abençoe o vosso trabalho. Muito obrigado.